Então, na aula número 5, nós vamos ver sobre noções de ótica. A gente viu na aula número 4 sobre a interação entre a luz e a matéria, como é que a luz interage com a matéria, como a matéria também gera luz, né? As equações que governam esses fenômenos e principalmente alguns fenômenos que a gente vai usar depois nas aulas de astrofísica para entender como é que a gente é capaz de pegar informações de sistemas tão distantes da gente, né, as estrelas, as galáxias, usando somente luz, usando somente fenômenos que a gente observa da luz. Hoje eu vou mostrar para vocês alguns fenômenos de ótica, mais no intuito de explicar como é que funcionam os instrumentos astrofísicos que vão captar e interpretar, analisar, pegar essa informação dessa luz para a gente poder fazer a interpretação física do que está acontecendo nesses sistemas. Porque na aula número 6 nós vamos estudar sobre os instrumentos astrofísicos. Então hoje termina a parte que eu chamo de revisão de física, onde a gente estudou todos os temas de física, né? E na próxima aula nós vamos começar a ver realmente a astrofísica. Vamos começar pelos instrumentos astrofísicos e depois a gente vai seguir a série de temas que estão previstos na ementa. Então hoje é só uma aula de noções de ótica. Vou falar de vários temas. A gente começa falando sobre a reflexão. Então a reflexão acontece quando eu tenho luz vindo de um meio e incidindo em outro meio. Tá? E essa luz vai ser refletida de volta para o meio de onde ela veio. Pode ser quaisquer dois meios. Por exemplo, o mais comum, ar e vidro, numa reflexão, né? Ou ar e água, mas como eu disse, podem ser quaisquer dois meios. Então, normalmente, o raio incidente vem do meio que a gente chama meio 1, ele vai ter um índice de refração que eu vou chamar de N1, daqui a pouco eu vou explicar o que significa esse índice de refração. Ele vai incidir sobre num outro meio que tem um índice de refração N2. E esse raio incidente vai acontecer duas coisas com ele. Uma parte dele vai ser refletida e uma outra parte vai ser refratada. Os nomes são parecidos, tem que tomar cuidado, né, para não confundir. Refletido e refratado. O raio refletido, ele vai ser refletido no mesmo ângulo com o qual o raio incidente chegou aqui entre os dois meios. Mas o raio refratado não. O raio refratado vai refratar com um ângulo diferente. O ângulo que o raio refratado vai refratar vai ser dado pela chamada lei de Snell. A lei de Snell diz que o índice de refração do meio 1 vezes o seno do ângulo de incidência vai ser igual ao índice de refração do meio 2, no caso o meio azul ali, vezes o seno do ângulo de refração. Tá? Essa é a chamada lei de Snell. Essa lei de Snell nos diz que esse ângulo aqui, em geral, vai ser diferente desse outro aqui. Tá? Quando o índice de refração desse meio for maior do que o do outro meio, o raio vai se aproximar da linha que a gente chama linha normal. Quando ele for menor, ele vai se afastar dessa linha que a gente chama de linha normal de incidência. Esse índice de refração, ele é uma propriedade do meio material onde a luz está se propagando. Então ele depende da velocidade da luz naquele meio. Quanto mais baixa for a velocidade da luz naquele meio em relação à velocidade da luz no vácuo, que a gente chama de C, mais alto vai ser o índice de refração daquele material. Veja que o índice de refração, então, como V vai ser sempre menor que C, o índice de refração é um número que vai de 1, para quando a velocidade de propagação é igual à velocidade da luz no vácuo, até infinito, para quando a velocidade da luz teoricamente fosse zero. A gente conhece alguns meios artificiais em que a velocidade de propagação é muito baixa comparado com a velocidade de propagação da luz no vácuo, claro, né? E o índice de refração é altíssimo. Mas nos meios habituais que a natureza disponibiliza para a gente, o índice de refração, em geral, não é muito distante de 1. Aqui tem uma tabelinha em que a gente pode ver o que está acontecendo. No vácuo, o índice de refração é 1, porque no vácuo a luz se propaga com velocidade c, então dá c sobre c dá 1. Mas nos outros meios é próximo disso. No ar, na água, né, é próximo sempre de 1. Você pega aqui o etanol, a gasolina, que no Brasil é quase tudo etanol, né? E os outros materiais aqui. Um dos meios mais refringentes seria o diamante, que tem um índice de refração 2,42. Então a velocidade de propagação da luz no diamante é mais baixa que a velocidade de propagação da luz no vácuo, mas não é absurdamente mais baixa, tá? Mas é mais baixa.
O que acontece quando eu tenho luz se propagando num meio, imagina que eu tenho uma divisão aqui entre os dois meios, né? Então, um meio com índice de refração aqui, N2, e um meio com índice de refração N1. Então, vamos imaginar uma luz saindo de uma fonte, né? Então, ela vai ter uma frente de propagação esférica, vai ser mais fácil da gente ver o que está acontecendo. E ao incidir nesses dois meios, né? Nesse outro meio aqui, né? Se eu pegar aqui uma direção como essa daqui, né? A luz está se propagando para cá, né? Está se propagando para todas as direções. Mas vamos pegar aqui, né? Então, se o N2 for maior do que o N1, a onda vai se aproximar do eixo normal, né? Vai se aproximar do eixo normal. E o que vai acontecer é que as ondas aqui, elas vão ficar mais próximas umas das outras. O comprimento de onda diminui no meio onde o índice de refração é maior. O comprimento de onda fica menor, ó. O comprimento de onda, o espaçamento entre as frentes de onda aqui é menor nesse meio do que nesse outro meio. Então, por consequência, aquela outra equação que a gente tinha visto, que a velocidade de propagação de uma onda é igual ao comprimento de onda dela vezes a frequência da onda. Se o comprimento de onda diminui, a velocidade de propagação também vai diminuir. O interessante e importante aqui para a gente é que a frequência é mantida constante, tá? A frequência é constante, ela não muda de um meio para outro. Importante porque, se você se lembrar da aula de número 4, da interação da luz com a matéria, a frequência é o que define a energia de um fóton, o que define a energia que uma onda carrega consigo e define também a cor dessa onda, né, a faixa espectral dela, raio-x, raios gama, ultravioleta, infravermelho, micro-ondas, etc. Então, o comprimento de onda é uma propriedade que varia de acordo com o meio e junto com ele varia a velocidade. O índice de refração é uma medida disso daí, ok? Uma propriedade muito importante para nós na astrofísica a respeito do índice de refração é que o índice de refração depende do comprimento de onda. Ou seja, a velocidade com que a luz vai se propagar num meio depende do comprimento de onda daquela luz. Então, se você tem um feixe de luz, como por exemplo um feixe de luz do Sol, que é composto de vários comprimentos de onda, ao entrar num outro meio, por exemplo, um vidro, compõe um prisma, né? Essa luz vai ter várias velocidades de propagação diferentes. Mais importante ainda para nós, índices de refração diferentes correspondem na lei de Snell a um ângulo de refração diferente. Então significa que ao a luz entrar num prisma, por exemplo, num material, né? Essa luz vai sofrer várias, digamos que eu tenho aqui um material que aqui é vidro, tá? Então aqui é vidro. Vidro e aqui é ar. Então, se eu tenho um raio de luz que incide aqui no vidro, se essa luz tem um comprimento de onda do azul, ela vai sofrer uma refração, um certo ângulo de refração. Se essa luz que já vinha aqui também era vermelha, ela vai sofrer um outro ângulo de refração, tá? É diferente um do outro. A diferença entre eles depende do valor do índice de refração em função do comprimento de onda. Aqui eu tenho um gráfico que mostra como é que o índice de refração, né, varia em função do comprimento de onda no gelo, tá? Então, o índice de refração no gelo, para comprimentos de onda já próximos do ultravioleta, é de 1.320. E para comprimentos de onda para lá do vermelho, já quase no infravermelho, cai para menos de 1.305. Então, é uma mudança pequena, mas pequena o suficiente para a gente poder usar isso para decompor a luz em vários comprimentos de onda. Por exemplo, fazendo uma incidência dessa em vidro, tá? Então eu posso decompor em vários comprimentos de onda. E isso é muito importante para nós na astrofísica, porque é um meio que eu tenho para separar, né, a luz nos comprimentos de onda e poder olhar um objeto físico em vários comprimentos de onda diferentes. Tem um espectro desse objeto, que era o que a gente estava falando na aula número 4. Tá? Então, através desse mecanismo que a gente pode fazer uma coisa assim. Aqui você tem uma fotografia disso acontecendo. Eu tenho um feixe de luz aqui branca
e eu tenho um prisma, um pedacinho de vidro, né, cortado aqui, um prisma. Essa luz incide no prisma e vai sair. E aqui foi colocado um anteparo meio de lado para pegar melhor o efeito, formando aqui um arco-íris, né? Então você vê desde o comprimento de onda do azul até o vermelho. Você vê isso no arco-íris, mas provavelmente, acho que quase todos vocês já devem ter visto isso em portas de vidro, janelas que tem aquela borda mais arredondada, né? Às vezes tem o sol batendo e em casa mesmo forma figuras como essa daqui. Acho que muitos de vocês já podem ter observado um fenômeno desse, tá? Acontece por causa disso, a luz incide aqui, o índice de refração no vidro depende do comprimento de onda, então há separação. E aí a gente pode colocar aqui um detector em cada posição dessa e ver quanto de luz que eu tenho em cada cor e assim estudar aquelas propriedades que eu estava falando antes e que a gente vai falar muito mais aqui para frente, nas próximas aulas, tá? Então, só para você ter uma ideia de qual é o tamanho dessa separação, vamos fazer uma continha. Aqui eu tenho um gráfico que tem um índice de refração do vidro para vários comprimentos de onda diferentes, tá? Então tem vários tipos de vidro aqui, tá? Então vamos imaginar que a gente queira construir um espectrógrafo, ou seja, um equipamento como esse daqui, né? Recebe a luz, passa por um prisma, a luz vai incidir aqui, eu vou fazer ela incidir a 45 graus no prisma, e eu quero saber qual é a separação angular aqui na saída entre uma luz azul e uma luz vermelha. Qual é o tamanho da separação? Então vamos assumir que a gente vai usar aqui o prisma. Vamos assumir qual é o vidro que eu pedi para assumir aqui. Você está planejando usar um prisma para dispersar a luz e construir um espectrógrafo. Se a luz branca incide a 45 graus, utilize o gráfico para determinar qual o ângulo de refração para a cor violeta e vermelho, ou seja, os dois extremos do espectro, né? Então eu vou precisar escolher um vidro aqui. Então eu vou pegar e ver aqui eu não lembro qual que eu usei, eu acho que talvez tenha sido o primeiro. Para violeta, qual é o índice de refração, e depois para o vermelho, qual é o índice de refração, né? Eles são diferentes, tá? E aplicar a lei de Snell. Então eu pego aqui a lei de Snell, né? Eu sei que o raio vai incidir a 45 graus. Eu vou pegar no gráfico o índice de refração para os dois comprimentos de onda, mas antes eu preciso saber que no ar o índice de refração é 1. E no vidro, aqui sim. Então nós temos no vidro um índice de refração de 1,66 para violeta, né? Aqui, estimando mais ou menos 1,66. E para 1,60 para o vermelho, tá? Então, se eu aplicar a lei de Snell para os dois comprimentos de onda, eu vou encontrar o ângulo de refração das duas cores, no violeta e no vermelho. Então, é só substituir na equação aqui, fazer a continha. Eu vou encontrar que o índice de refração para o violeta é de 25,2 graus e que para o vermelho é de 26,2 graus. Então, eu desenhei os dois raios aqui, né? O violeta e o vermelho, tá? E a diferença entre eles é de mais ou menos 1 grau. 1 grau, tá? Isso é suficiente em alguns casos para eu botar um anteparo aqui e conseguir ver bem claro, tá? Todo o espectro, porque entre eles vai estar todo o espectro, né? Que eu tenho ultravioleta e o vermelho, os dois extremos. Entre eles vão estar todas as outras cores, né? Então eu vou ter que botar um anteparo aqui. Entre os dois é 1 grau. É 1 grau entre os dois, tá? A diferença. Todas as outras cores vão estar entre eles. Então é para aquela figura do espectrógrafo que eu tinha mostrado. Um outro fenômeno muito interessante, que também é importante, né, nos fenômenos astronômicos, astrofísicos, é o fenômeno que a gente chama de espalhamento da luz. Aqui você vê uma floresta, né, os raios de luz penetrando na floresta, e o curioso é que você consegue ver os raios de luz. E você não deveria poder ver os raios de luz. Até agora, pelo menos com o que eu falei para vocês. Porque o raio de luz está entrando e está batendo no chão. E a gente está vendo todo ele aqui. Significa que a luz, de alguma maneira, foi desviada daqui para a gente, para o observador. Em cada ponto aqui, a luz está sendo desviada para o observador, né? A luz não está vindo direto para cá. O que está acontecendo ali é espalhamento. Então você tem um feixe de luz que deveria bater no chão, né?
mas em cada partezinha, em cada posição, uma parte dessa luz, uma fração dessa luz, está sendo espalhada na direção do observador, permitindo que a gente observe os vários raios de luz aqui. O que está havendo aqui é que essa região aqui da floresta está cheia de partículas. Podem ser vários tipos de partículas. Podem ser gotículas muito pequenas de água. Normalmente é poeira, né? A gente vê bem isso em casa, por exemplo. Você sacode alguma coisa suja, né? Dá para ver, né? Também a luz espalhada. O que está havendo no espalhamento é que a luz do Sol está incidindo sobre essas partículas grandes em geral, poeira, gotículas muito pequenas, mas partículas em geral muito maiores do que moléculas ou átomos, então partículas maiores. A luz incide sobre essas partículas e essas partículas vão reirradiar a luz em várias direções diferentes. Tá? A luz vai ser espalhada em todas as direções, tá? Esse espalhamento ele vai depender muito do tamanho das partículas. O tamanho delas é muito importante para a quantidade de espalhamento que vai sofrer, e também vai depender bastante do comprimento de onda da luz que está incidindo. Aqui eu tenho um gráfico que mostra o percentual de espalhamento da luz do Sol em função do comprimento de onda para um tipo de partícula lá que causa esse espalhamento, tá? Você vê que o percentual varia bastante. Aqui até quase 1/4 da luz azul é espalhada, quase 25%, ó, da luz azul é espalhada, e da luz vermelha cai para 5%. Então o percentual muda bastante. Oi. Esse espalhamento é por reflexão ou é excitamento atômico e decaimento? Sim? Ele está perguntando se o espalhamento é por reflexão ou por decaimento atômico e tal. Na verdade, você tem uma partícula que é grande. Essa partícula vai vibrar de acordo com a incidência da luz. A luz é uma onda que faz essa partícula vibrar. Então não há transição atômica dos átomos que compõem essa partícula, e também não é reflexão, porque essa partícula pode ser um grãozinho de poeira, a reflexão dela pode ser muito baixa. Tá? Na verdade é uma partícula que vai vibrar de acordo com a luz que incide sobre ela. E por isso que é crucial o tamanho dessa partícula. Porque se a partícula for muito grande, a luz não vai conseguir fazer ela vibrar, né? E se for muito pequena, também ela vai reagir de outro modo. Daí vai ter outro comportamento físico. Mas vai oscilar por transmissão de momento linear da luz, daí é isso? Vai oscilar, ele está perguntando por que faz a oscilação, né? Vai oscilar porque a luz é uma onda eletromagnética. Ela vai no caso, a partícula tem componentes químicos. Eles formam dipolos, né? Então você faz ela reagir a uma onda eletromagnética, ela vai oscilar. Tá, isso. Tá? E interessante é que o percentual varia bastante, vai de 25% até 5% nesse espalhamento, tá? E tem uma consequência cotidiana muito, muito interessante para nós, que é responder a pergunta do Renato Russo, que talvez tenha morrido sem saber. Por que o céu é azul, né? É bobagem, eu devia saber, né? Mas por que o céu é azul? A resposta está naquele espalhamento daquelas partículas. A gente vê, né, o pôr do sol aqui. Então eu tenho o pôr do sol, eu tenho o céu azul, né? O céu azul, e eu tenho o sol aqui perto da região do pôr do sol bem amarelado, tá? O que a gente está observando é o seguinte: eu tenho o observador. Quando ele olha direto para o Sol, ele vê a luz do Sol, então todos os comprimentos de onda, ele vê toda a luz do Sol. Mas agora imagina o que acontece se eu tiver um feixe de luz do Sol que está vindo para cá. Se eu não tivesse atmosfera nenhuma, nada na atmosfera, né? Esse feixe de luz, ele ia vir e incidir aqui. Não ia acontecer nenhum tipo de espalhamento, nada, espalhamento zero, tá? Eu veria o céu completamente escuro. É como acontece na Lua. Se você estiver na Lua e você estiver do lado que o Sol está batendo, primeiro que você vai torrar, né? Mas digamos que você esteja bem protegido, o que você vê? Você vê o Sol brilhando muito e logo do lado tudo escuro, porque na Lua não tem atmosfera. Mas como tem atmosfera aqui na Terra, então há esse espalhamento, né? Esse espalhamento,
E o espalhamento é preferencialmente de cores azuis. Lembra do último gráfico? 25% da luz azul vai ser espalhada. Então a gente vê o céu principalmente azul, porque a maior parte da luz que vai ser espalhada é azul. Por outro lado, se eu tô observando o Sol bem no poente, o que acontece é que eu tenho um bocado de atmosfera na minha frente. Vamos fazer um desenho aqui. Lembra que a Terra é esférica, né? A Terra é esférica. Então, vamos imaginar aqui que eu tenho atmosfera, né? E o sujeito está aqui, né? Observando. Então, se ele está olhando para cima, ele vai ter só essa camada de atmosfera para a luz passar. Se ele está olhando o Sol se pondo, ele vai estar olhando para essa direção. Então, eu tenho um comprimento de atmosfera muito maior. Muito maior. Então, se eu estou olhando o Sol no poente, como esse carinha aqui, o que acontece é que um feixe de luz do Sol vai passar por uma tremenda camada de atmosfera. Então, muita luz vai ser espalhada, muita luz azul. E vai sobrar no percurso muita luz avermelhada, muita luz vermelha. E a luz azul vai ter caído fora. Vai ter caído fora, tá? Eu ainda vou ver o céu azul, mas eu vou ver o Sol avermelhado. E todos os objetos que estão no poente, na verdade, vão me aparecer avermelhados, amarelados, tá? Então todos os objetos que vão estar no poente vão aparecer avermelhados. Isso é importante do ponto de vista da observação astronômica, porque se eu for observar uma estrela, eu preciso tomar cuidado em saber qual é a altura que essa estrela vai estar, se eu estou observando ela mais perto do horizonte ou mais para cima, porque conforme a altura tem uma camada de atmosfera na frente dela, que vai avermelhar a luz dessa estrela, e eu preciso descontar esse efeito, né, na hora de estudar a luz dessa estrela, senão eu vou estar juntando ao efeito, ao fenômeno físico, digamos, que eu quero estudar na estrela, um efeito que é local, que é da atmosfera da Terra, tá? Então eu preciso tomar esse cuidado ao fazer esse tipo de estudo aí. Outro fenômeno muito interessante é que o astrofísico vive de luz, né? Então a gente precisa estudar todas as propriedades da luz. Qualquer propriedade da luz pode nos servir e nos serve para fazer alguma medida. Um outro fenômeno interessante que acontece com a luz é o que a gente chama de polarização da luz. A polarização é o seguinte, eu falei para vocês, quando estava falando da definição de luz, né? Que a luz é composta de ondas, que ela oscila, né? Então eu tenho um campo eletromagnético e esse campo ele vai sofrer uma oscilação. Ele vai sofrer uma oscilação em determinado plano, por exemplo aqui um plano vertical, mas poderia ser uma oscilação num plano horizontal ou num plano em diagonal também, tá? Na realidade, quando eu tenho uma fonte de luz como uma estrela, uma lâmpada, um objeto comum desse, eu tenho oscilações em todos os planos. Eu tenho ondas oscilando verticalmente, horizontalmente, diagonalmente. Em todos os planos eu tenho ondas oscilando, tá? É o que a gente chama de luz não polarizada. Ela oscila em todos os planos. Eu posso colocar uma espécie de grade, um polarizador, que pode ser até alguns tipos especiais de rocha. Posso colocar na frente da luz e ele deixa passar só um plano de oscilação dessa luz. Então ele deixa passar, por exemplo, só o plano vertical nessa imagem. A gente diz que a luz que está aqui foi polarizada. Isso acontece quando passa por um polarizador. Ou, como eu disse, quando passa por alguns tipos especiais de rocha. Mas tem outras situações em que a luz também é polarizada e que são muito interessantes para nós. Por exemplo, no espalhamento. Se a luz incide, né, ela tem diversos ângulos de polarização, tá? Todos os planos têm luz oscilando. Ela incide sobre uma molécula, a molécula não é esfericamente perfeita, a molécula, pensa uma molécula de O2, ela tem uma direção preferencial, né? Então essa molécula a luz não vai fazer essa molécula oscilar igual em todos os planos. Na direção onde estão os dois átomos, ela vai oscilar de um jeito, inclusive entre eles. Na outra direção, perpendicular aos átomos, né, ela vai oscilar de outra maneira, né? Então eu vou ter os dois átomos, uma coisa é oscilar aqui, outra é oscilar nessa direção, tá? Quando incide então a luz sobre ela, a luz espalhada vai ser polarizada também de acordo com a forma da molécula e de acordo com como a luz bateu ali. Eu posso ter uma luz espalhada que vai ter uma certa polarização,
tá bom? Uma determinada polarização. Uma polarização só em uma direção pode ser uma polarização parcial, tá? Tá mais polarizada em uma direção do que em outras, tá? Ou pode, em alguns casos, ter ainda uma componente não sofrer polarização. Para a gente, astrofisicamente, isso é super interessante, porque a gente pode ter uma situação em que eu tenho uma fonte de luz, uma estrela, a luz dessa estrela bate numa nebulosa, ou uma região no espaço, que é a poeira ou outros elementos químicos, o que quer que seja, e essa luz vai ser espalhada por essa região. Só que ela vai ser espalhada de acordo com os componentes químicos que eu tenho nessa região. Então a luz pode ser polarizada. Se eu estudar a polarização que acontece ali, né, na luz que eu recebo, eu posso ter ideia dos elementos que estão nessa região. Tá? Então é uma maneira muito interessante também de estudar a composição dessa região, através da luz polarizada. Bom, uma certa curiosidade, né, para a gente, é que a luz é polarizada também pelas moléculas de água, quando acontece uma reflexão numa superfície de água, por exemplo, no mar. Então aqui, né, tem o Sol, ele emite luz não polarizada, vibra em todos os planos. Quando bate na água, ela polariza principalmente na direção aqui do plano, tá? Onde está a superfície da água. Então todas as componentes que estavam perpendiculares, quase todas vão ser absorvidas pela água. As outras vão ser refletidas. Então um banhista vai ver principalmente luz polarizada. Só que os nossos olhos não distinguem entre luz polarizada e não polarizada. Tem alguns seres vivos que distinguem, mas o ser humano, né, a nossa visão não distingue. Para nós é tudo igual. Por isso que é um conceito meio abstrato para a gente. Só que a gente consegue ver os efeitos dessa polarização. Aqui tem um gráfico, uma fotografia, eu não sei se dá para ver direito, mas é a fotografia tirada no mesmo lugar, no mesmo dia, só que com um filtro de polarização. Não sei se vocês conseguem reparar daí onde estão, se não depois vocês pegam o slide para olhar com mais cuidado no site. Mas nessa fotografia do lado eu consigo ver as rochas que estão submersas. E nessa outra fotografia aqui eu não consigo ver as rochas que estão submersas. Eu só vejo quase a superfície da água. E aqui eu consigo ver dentro da água. O que aconteceu? Nessa foto do lado eu usei um filtro para filtrar, para bloquear a luz polarizada horizontalmente. Então eu bloqueei essa luz aqui. Bloqueei essa luz. E aí o que acontece? Eu consigo distinguir a luz que vem de dentro da água, que vem em todas as polarizações. Nessa foto do lado, eu não bloqueei essa luz. E a luz refletida na superfície da água é muito brilhante. Ofusca a luz que vem lá de dentro da água, tá? E aí eu não consigo ver as rochas que estão submersas aqui. Fenômeno, uma curiosidade, né? Daria para pescar melhor, então, com um óculos que usasse um filtro de polarização, porque eu estaria vendo onde que estão os peixes. Eu conseguiria ver onde estão os peixes, tá? E para a gente, astrofisicamente, dá para fazer estudos como esse daqui. Isso daqui é uma imagem de uma galáxia, onde as cores, elas indicam a temperatura da galáxia. Então, gás quente, vermelho, até gás muito frio, do azul para o preto, tá? Então, as cores indicam a temperatura. Do lado, eu tenho um gráfico que indica o campo magnético da galáxia. Depois a gente vai estudar em mais detalhes os campos magnéticos das galáxias. Mas eu tenho um gráfico mostrando a direção do campo magnético. Então, você vê aqui os vetores de campo magnético, como é que eles se alinham. Como é que a gente pode medir o campo magnético numa galáxia? Se eu não posso ir até lá, é impossível colocar um detector, né, de campo magnético lá na galáxia. Como é que eu posso medir? É que o campo magnético, se eu tenho um grãozinho de poeira, que não é esférico, por exemplo assim, né? Um grãozinho de poeira que não é esférico, e esse grãozinho de poeira, ele tem um certo momento magnético, a hora que eu passar um campo magnético por esse grãozinho de poeira, eu vou alinhar ele com o campo magnético. Então, se eu tenho campos magnéticos nessa galáxia, eles alinham todos os grãozinhos de poeira ou outros elementos químicos, etc., que tiverem um certo momento magnético. E aí a luz da galáxia vai passar nesse grãozinho de poeira aqui, né?
E como ele vai ter um comprimento maior nessa direção, vai acontecer uma polarização da luz. Então, quando ela sair do outro lado, ela vai estar polarizada. Estudando a luz, a polarização da luz dessa galáxia, eu consigo reconstruir um mapa do campo magnético daquela galáxia que causou a polarização daquela luz. Então eu estudo, né, como é que um campo magnético pode gerar esse efeito. Claro que eu vou precisar de um modelo para como que isso aqui está acontecendo, etc. Tem uma série de física, de fenômenos físicos envolvidos, mas é possível fazer essa reconstituição aqui, né? Então eu posso associar temperaturas a campos magnéticos e aí bolar um modelo para a galáxia. Quanto mais quente, maior o campo magnético ou não, etc. O que gera o campo magnético, o que mantém. Quando a gente estudar galáxias, a gente vai falar sobre isso. E é desse tipo de medida que se tiram essas conclusões. Tá? Polarização. Agora, para um telescópio, voltando à ideia de como é que funcionam os instrumentos astrofísicos, né? Para um telescópio, o que é mais importante para a gente é o espelho, porque os telescópios modernos são feitos com espelho, principalmente, né? E não lentes. Como é que funciona um espelho? Bom, primeiro o espelho mais simples de todos, que é o chamado espelho plano, aquele que a gente tem em casa no banheiro. É um espelho, né? Se você tem um objeto, então tem um raiozinho de luz desse objeto, vai bater nesse espelho e vai refletir com um ângulo igual ao ângulo de incidência. Então, se você fizer um desenho de um raio de luz de uma parte dele para cá e de outra parte dele para cá, você vê, né, que os dois formam, né, do outro lado do espelho, né, uma propagação da imagem, uma imagenzinha igual à imagem aqui. Tá? A gente tem uma ilusão de ótica que é como se o objeto estivesse atrás do espelho. Claro que a gente é uma ilusão, mas a gente não é tão burro assim, né? A gente sabe que o objeto está antes, mas oticamente parece que o objeto está atrás. E o objeto que está atrás tem o mesmo tamanho do objeto que está aqui e está à mesma distância. Isso num espelho plano. Se o espelho for curvo, já mudam essas propriedades, tá? Por exemplo, eu posso ter um espelho que é esférico, ou um espelho que a gente chama parabólico, tem a forma de uma parábola. No espelho esférico, se eu tiver um raio de luz, ele vai bater no espelho e vai voltar num certo ponto. O ponto onde ele volta depende da posição em que ele bateu no espelho, tá? Da posição em que ele bateu. Isso pra gente é um pouco ruim, porque eu vou ter a ilusão de que o meu objeto, que eu estou vendo, né, se eu for colocar o olho aqui, eu vou ver um objeto, a imagem dele vai estar distorcida por todas essas posições. Vai ter um pedacinho da imagem do objeto em cada pedaço aqui dessa posição. Então o objeto parece distorcido, ele parece um cometinha, na verdade. Se eu tivesse um ponto, ele ia parecer um rastro de luz, que a gente chama de que é uma aberração ótica, que é chamada de coma. Se eu tiver um espelho parabólico, não. Todos os raios de luz vão incidir no mesmo ponto, que a gente chama de ponto focal. E aí o meu objeto parece focalizado, tá? Então, para a astrofísica, a gente usa espelhos curvos, como esse daqui, para concentrar a luz num ponto só. E aí eu posso colocar um detector aqui nesse ponto para captar toda essa luz e estudar a luz do objeto. Já se fosse um espelho circular, esférico, eu não conseguiria captar toda a luz num único ponto. Causaria essas dificuldades, tá? Por isso que os espelhos dos instrumentos astrofísicos geralmente são parabólicos. As antenas parabólicas recebem o nome daí. O espelho é parabólico. Só que não é um espelho de luz visível. É um espelho de comprimentos de onda de rádio, em geral, né? Então, ele não é brilhante, não reflete luz visível, mas é super brilhante para a luz de rádio. Quero dizer, concentra toda a luz de rádio num ponto só, que é onde está o aparelho detector aqui. Tá? O detector está grudado aqui na frente da antena, né? A luz vem, bate no disco e volta toda ela nesse ponto focal. Um espelho óptico é semelhante. Olha, essa aqui é uma foto de um espelho óptico, de um telescópio, o telescópio Gemini. Aqui tem um homem no meio dele, tem um buraco nesse telescópio, nesse espelho, né? Que é um modelo Cassegrain, como a gente tinha visto no comecinho do curso. Então tem um homem aqui trabalhando, né? Para vocês terem uma ideia do tamanho do espelho, tá? Então aqui também é parabólico, embora não seja tão visivelmente parabólico como esse daqui, né? Mas também é parabólico, tá? A curvatura é muito menor. A gente também vai precisar, para um telescópio, ainda que ele use
para captar a maior parte da luz, ele vai usar espelhos, a gente vai precisar trabalhar com essa luz, vai precisar passar essa luz para um detector, para fazer alguma outra coisa. E normalmente nós usamos lentes. As lentes funcionam parecido com o espelho. Primeiro um diagrama mais simplificado. Se eu tiver um raio de luz, ele vai bater aqui na lente, e se essa lente for do tipo convergente, ela vai trazer essa luz para um ponto, que é o ponto focal da lente. Então, se eu tenho dois raios de luz, eles vão convergir para um ponto, por isso a lente chama convergente. Quando ela é assim, barrigudinha, tá? Barrigudinha. Aqui uma foto de uma lente dessa. Dá para ver um pouco o vidro aqui, e três feixes de luz, né, que estão batendo, uma certa inclinação, e se concentrando num ponto aqui, que seria o ponto focal dessa lente. Tá? Agora, eu tenho outras lentes que são as lentes divergentes, são as magrinhas. Nesse caso, o feixe de luz bate e diverge, ele vai para espalhar para fora, né? Não é espalhar, né? Ele refrata, ele vem, abre aqui, né? Quem estiver olhando daqui vai ter a falsa impressão de que o objeto está aqui nesse ponto focal. Tá? Então, ela se concentra nesse ponto antes da lente. A gente vê isso aqui, ó. Os feixes de luz, né, vêm e vão para fora, tá? Que tem uma lente dessa, divergente. E você vê a luz espalhada aqui, que volta formando o ponto focal aqui atrás da lente, tá? São essas lentes e espelhos que a gente usa para fazer os telescópios. Uma coisa que eu já tinha falado um pouco na aula sobre como a luz interage com a matéria, é sobre a interferência. Tá? Interferência. Eu tinha dito, mas não tinha detalhado muito, de como é que, o que acontece quando eu tenho duas ondas que passam uma por dentro da outra, interfere uma onda com a outra, tá? Essas ondas, elas vão realmente passar uma pela outra, mas uma onda não interfere na outra. No entanto, a gente vê a soma, o efeito somado dessas duas ondas. O efeito somado dessas duas ondas, tá? Então aqui eu tenho o que pode acontecer, olha só. Se eu tenho duas ondas e os máximos e mínimos delas coincidem, essas ondas vão ter um efeito somado, vai ter um efeito dela aumentado, né? O máximo da onda resultante vai ser maior ainda e o mínimo menor ainda. Pode acontecer do máximo dessa onda estar sobre o mínimo da outra, o máximo dessa sobre o mínimo da outra. Então vai acontecer um fenômeno de vai anular, né? Eu vou ter uma onda que parece que nessa região do espaço não tem onda nenhuma. O efeito líquido é que anulou. Mas as ondas estão ali, tá? As ondas estão passando por ali. E pode acontecer, o que é o normal, que eu tenho ondas de comprimento de onda diferente, uma onda com comprimento de onda grande, outra pequenininha, e o efeito, então, vai ser a soma, a superposição de tudo isso, tá? Aqui eu tenho uma foto que mostra isso daí para um caso bem simples, que tem uma água aqui, um rio, né, passando, e eu tenho pedras. Então, o que acontece? A água está vindo, né, tá formando ondas, né? Quando ela bate aqui na pedra, ela forma várias ondas que vão voltar para trás. Então tem a água vindo, fluindo, bate na pedra e volta para trás. Cada ponto onde a água vai bater aqui vai formar uma ondinha que vai voltar para trás. E a gente vê várias superposições dessas ondas acontecendo aqui, né? Eu vejo regiões, talvez vocês não consigam ver com muito detalhe, mas daí de novo, pega o slide no site, depois dá uma olhada com mais atenção. Eu tenho regiões aqui, né, que eu vejo claramente nessa pedra formando ondas com comprimento de onda bem pequenininho, se sobrepondo a ondas com comprimento de onda bem grande dessa outra pedra grandona aqui. Tá? Então eu consigo ver regiões de máximo e de mínimo da soma, na verdade, da superposição dessas diversas ondas que eu tenho aí. Tá bom, gente? Então ele está perguntando se uma onda luminosa pode anular uma outra onda luminosa. Sim. Sim, ela pode... Exatamente, isso é importante. Ela anula, a interferência resulta numa interferência que a gente chama uma interferência nula. Como o som, exatamente. Só que as ondas ainda estão ali naquele ponto, tá? Ainda estão passando por aquele ponto ali, né?
Se eu tirar uma das ondas, se eu pegar uma fonte e tampar, uma fonte luminosa, digamos, né? Tampar, imediatamente vão aparecer as ondas da outra fonte. Tá? Não é que some as ondas ali, é que há uma interferência destrutiva, no caso, né? Tá? Esse tipo de interferência. Tá? Para explicar o que está acontecendo, a gente usa o princípio de Huygens, que é o princípio que eu estava falando também naquela aula anterior, quando eu falava do modelo da luz do Huygens, que era ondas, e o modelo da luz do Newton, que é partículas. No princípio de Huygens, o que acontece é o seguinte: a hora que eu tenho uma onda chegando numa região, imagina uma região onde eu tenho uma fenda, um buraquinho, tá? A hora que eu tenho uma onda chegando nessa região, essa onda vai bater aqui e cada pontinho dessa fenda aqui, eu estou mostrando só alguns, mas pode imaginar milhares, né? Cada pontinho vai ser uma fonte de novas ondas. Então, nesse desenho, cada pontinho amarelo gera novas ondas e novas ondas. Essas ondas vão interferindo umas com as outras, tá? Cada uma é uma nova fonte de onda. E elas vão interferindo umas com as outras. Se você calcula o efeito de soma e o efeito de superposição e de cancelamento das diversas ondas, você vai ter uma frente de onda que é como essa verde aqui. Então, olha só que interessante, você tem uma onda de luz que se propaga em linha reta, mas aparentemente ela sofre uma curva aqui, ela faz uma curva. A gente diz que a luz não faz curvas, às vezes as pessoas dizem isso, eu já ouvi. A luz não faz curvas. A luz faz curvas sim, dependendo da região por onde ela passa, a luz faz esse tipo de curva aqui, que é a superposição das várias frentes de onda, tá? Das várias frentes de onda. Agora, o quanto que a luz faz essa curva aqui vai depender do comprimento de onda da luz e do tamanho dessa fenda. Para você ter uma ideia, a gente pode fazer uma comparação para vários tamanhos diferentes. Então, eu tenho um obstáculo aqui, né, pretinho, está tampado, a luz vai incidir aqui e vai passar por essa fenda. Aqui, a luz vai fazer esse tipo de curva, né, vai abrir assim. Se aumentar o tamanho da fenda, diminui o quanto que a luz vai para os lados. Diminui o quanto que ela vai para os lados. Se eu mudar o comprimento de onda da luz, também muda, tá? Por exemplo, aqui o comprimento de onda é igual, né? Então a fenda ficou com um buraco maior, a luz faz uma curva menor, digamos assim, né? Se eu fizer um comprimento de onda bem pequenininho, também vai abrir pouco a luz. Na verdade, o que importa aqui é a relação entre o comprimento de onda da luz e o tamanho da fenda, tá bom? Quanto mais próximo o comprimento de onda da luz for do tamanho da fenda, maior vai ser esse efeito. Quanto mais diferentes eles forem, né, menor vai ser o efeito. Tá? Isso vale para uma fenda, mas vale para um obstáculo, por exemplo, só um obstáculo lateral, a luz vai iluminar para cá. Ou, se for só um objeto sólido aqui, também vai haver essa curva, digamos assim, da luz também, tá? E de novo vai depender do tamanho da relação entre o comprimento de onda da luz e o tamanho da fenda, do obstáculo. Aqui eu tenho uma foto, um desenho do que seria, a gente chama de fenda simples. O interessante é que a luz vai sofrer esse desvio, mas ele não vai ter, a frente não vai ter a mesma intensidade. Ela vai depender do ângulo que eu estou olhando. Então, se você quiser saber como é que isso acontece, se eu tiver nessa fenda vários pontos que são novas fontes de onda, né, eu posso imaginar o seguinte: esse ponto aqui vai gerar uma onda de luz nessa direção, né, que quando bater aqui, a luz vai estar desse jeito. Vai estar o máximo aqui e o mínimo aqui. Esse outro vai gerar uma luz com a mesma coisa, o máximo aqui e o mínimo aqui. Então, os dois máximos se somam, eu tenho um máximo de luz central aqui, tá? Um máximo de luz aqui no meio. Aqui nesse ponto acontece o contrário. Se eu pegar esses dois pontinhos aqui, por exemplo, ao baterem aqui, o primeiro vai estar com um máximo e um mínimo depois. E o outro vai estar com a fase trocada, mínimo e máximo. Então, dá um ponto onde cancela a luz, tá? Ou seja, se eu colocar um detector de luz aqui nessa região, eu vou ver que há muita luz concentrada aqui, que eu chamo de pico central. Depois se anula, tem os pontos de mínimo,
de nulo aqui de luz, onde não tem nada, é escuro. E depois outros picos laterais, são picos secundários, né, onde eu tenho brilho de luz também. Então a luz que vinha reta e deveria bater toda aqui, na verdade uma partezinha dela foi distribuída para os picos secundários. A maior parte ainda bate aqui, mas uma parte bate nos picos secundários. O espalhamento a distância entre um pico secundário e um pico primário vai depender, de novo, do comprimento de onda da luz e do tamanho da fenda. Porque quanto mais próximo, né, for um do outro, mais espalha. Se a fenda for muito grande, não vai acontecer espalhamento nenhum, eles vão estar todos iguais, tá? Como a gente viu antes nessa figura aqui também, tá? Mesma coisa, então, comprimento de onda e tamanhinho da fenda. Forma esse padrão de interferência aqui. E esse padrão de interferência, isso é muito importante, ele depende do comprimento de onda. Vai depender do comprimento de onda, porque se eu tiver uma luz vermelha, o comprimento de onda tem um certo tamanho. Então esse pico secundário vai se formar nessa posição. Se a luz for azul, por exemplo, o comprimento de onda do azul é diferente, é menor que o comprimento, é menor que o comprimento de onda vermelho. Então o pico vai se formar numa outra posição. E aí acontece um fenômeno super interessante para a gente. Que é o seguinte, se eu tiver uma luz branca incidindo numa fenda como essa luz branca vai ter vários comprimentos de onda. Ela vai formar esse padrão para todos os comprimentos de onda dela, mas a posição vai depender do comprimento de onda. Então, o pico secundário do azul vai estar numa região diferente do pico secundário do vermelho. O máximo central não, vai estar no centro, vai ser igual para todo mundo. Mas os picos não, vão estar em várias posições. Então, com uma fenda dessa, eu consigo separar a luz. Eu consigo fazer isso daqui, ó. Se eu juntar um monte de fendas, um monte de fendas, para fazer o fenômeno ficar mais eficiente, né? Porque uma fenda tem que ser, o tamanho da fenda tem que ser aproximadamente o tamanho do comprimento de onda da luz. A luz visível tem comprimento de onda da ordem de centenas de nanômetros, né? Então essa fenda seria super estreita. Se eu botar uma fenda só, praticamente toda a luz vai ficar barrada, vai passar só um percentual mínimo, porque a fenda é super estreita. Então eu junto um monte de fendas dessa e consigo passar bastante luz daí, tá? Essas fendas todas vão formar juntas esse padrão de interferência, que se chama difração. Esse fenômeno da luz fazer curvas se chama difração. Então vai formar esses máximos. Aqui eu estou indicando, ó, o máximo do azul vai estar aqui, o máximo do verde aqui, o máximo do vermelho aqui. No centro vai estar o máximo de todas elas, por isso que está representado como branco. Então eu vou poder separar a luz em vários comprimentos de onda, igualzinho ao que eu fazia no prisma, né? No prisma eu também passava a luz branca, ela refratava e fazia a separação. Agora eu vou passar por essas fendas que juntas formam o que nós chamamos de rede de difração, vai passar por uma rede de difração e vai separar. Só que isso daqui é muito mais interessante para nós do que um prisma. Por quê? Porque o prisma, a luz vai ter que passar por dentro do vidro. Então o vidro vai absorver uma parte dessa luz, matéria, né, vai absorver uma parte dessa luz. O vidro precisa ter uma alta qualidade óptica, se ele tiver bolhas, heterogeneidades, diferença de densidade, qualquer coisa, já vai afetar a forma como isso vai acontecer. Aqui não, a luz passa pelas fendas. Então a luz passa por espaço vazio, em princípio, tá? Espaços vazios. Então ela não é absorvida, não precisa de vidro de alta qualidade, nada, tá? Então ela não é absorvida, não acontece nada, eu difrato. Qual é o problema desse esquema? O máximo central, eu preciso me livrar desse máximo central. Aí tem esquemas que a gente usa, né, para se livrar do máximo central. Mas em princípio, na verdade, os bons espectrógrafos são feitos com redes de difração e não com prismas, tá? Até porque é muito mais fácil eu controlar o quanto que vai separar usando uma rede de difração do que um prisma, tá? Aqui tem a imagem que forma uma rede de difração daquela. Você vê aqui, então, a imagem que estaria no anteparo, tá? Essa imagem aqui, eu coloquei aqui. Então, o que eu estaria vendo nesse anteparo aqui? Eu estaria vendo isso daqui, olha só. No centro, aquele máximo central.
e de cada um dos lados os vários máximos. Aqui os máximos secundários de cada um dos lados, mas tem outros máximos. O terceiro, o quarto, o quinto, vários máximos, tá? E a gente vê as cores separadas. Infelizmente, na vida real, as coisas são mais complicadas do que na teoria, né? O que acontece é que esse outro máximo, ele já vai ter um certo um espalhamento grande aqui, né? Esse maior ainda, então o azul dele vai estar caindo no vermelho desse. Tá? Então, conforme você constrói a sua rede, um atrapalha o outro. E aí você precisa usar uns truques, mas aí são truques de engenharia para cancelar o máximo central, cancelar outros e ficar só com o que você quer. Tá? Aí já são truques de engenharia mesmo. Mas o princípio físico é esse. Eu tenho uma rede que a luz vai passar por ela e vai espalhar, vai difratar dessa maneira. Essas redes, como eu estava falando para vocês, são muito mais interessantes que os prismas, até pelo custo de fabricação. Custa muito mais barato fazer uma rede dessa do que um prisma. E elas também não são um objeto maciço, sólido, pesado, que você tem que colocar dentro do seu equipamento. Isso daqui é uma rede de difração, o sujeito está segurando. E você vê aqui a luz difratada, né, formando aqui, né? Essa rede está escrito aqui, acho que vocês não conseguem ler, mas ela tem 600 linhas por milímetro. 600 linhas por milímetro. Então, a cada milímetro, você tem 600 tracinhos daquele. Tá? É muito mais fácil e barato fazer isso industrialmente. É uma plaquinha dessa daqui, que é um material super leve e que é fácil, agora pensa do ponto de vista da engenharia, né? Fazer um equipamento para acoplar isso daí e usar isso aí para fazer a dispersão da luz. Tá? Isso, a ideia do CD é parecida, só que lá no CD não são exatamente risquinhos, né, mas são regiões que você tem ali. Ele também a imagem que ele forma também é uma imagem, é uma rede também. Só que não é uma rede organizada como essa dali, né, que a gente consegue separar bem direitinho os máximos e tal, né. Ele estava perguntando o CD, porque se você pega um CD também você vê esse efeito, né, é o mesmo efeito, tá, o mesmo efeito, só que não está organizado como na rede, né, na rede está bem mais organizado. Então, resumindo os vários fenômenos ópticos que a gente viu hoje, a gente tem o seguinte: quando eu tenho a luz incidindo sobre um objeto, tá, pode acontecer muitos fenômenos ópticos. A primeira coisa, mais evidente que pode acontecer, é a luz ser absorvida. Então, imagina aqui uma gotícula de água, né, ou de poeira, o que quer que seja, a luz foi absorvida por ela. Os átomos ali absorveram a energia da luz e se foi, acabou a luz, tá? Daquele feixe. Foi absorvida. Outra coisa que pode acontecer é a luz ser refratada. Então ela entra no meio, muda de direção e depois muda de direção de novo quando sai. Então acontece uma refração, tá? Uma refração. Outra coisa que pode acontecer é o feixe de luz sofrer uma reflexão. Então ele bateu na superfície e voltou. Isso chama reflexão. Ainda pode acontecer o espalhamento, que é a luz incide sobre o objeto, né, a partícula, etc., faz esse objeto vibrar de uma forma específica, aí vai depender muito do comprimento de onda da luz, do tamanho do objeto, né, constituição química desse objeto também, então ele vai vibrar de uma forma determinada e vai espalhar a luz em várias direções. E por fim, pode acontecer o que a gente chamou de dar a luz fazer a volta, né? Que não é bem uma volta, mas a gente pode dizer que é como se a luz fizesse uma volta, que nós chamamos de difração. Na realidade, acontecem sempre todas essas coisas. Tá? Não acontece uma ou outra. O que ocorre é que cada uma delas vai acontecer com um percentual diferente sobre a intensidade. Então, ainda esqueci de colocar aqui a polarização, né? Mas que poderia estar aqui na parte do espalhamento e da reflexão, né? Mas um percentual diferente da intensidade. Então, imagina, eu tenho uma intensidade 100% aqui batendo. 10% foi absorvido, 20% foi refletido, 30% refletido, 20% refratado, tantos por cento foi espalhado, tantos por cento sofreu difração. Então, eu tenho, normalmente, todos esses efeitos somados. Normalmente, para a nossa salvação, né, normalmente tem um efeito que é dominante. O efeito domina sobre todos os outros. 90% da luz foi espalhada.
Por que a nossa salvação? Porque senão, quando eu quisesse modelar o que está acontecendo num sistema físico, eu teria que sempre considerar todos os efeitos ao mesmo tempo, né? E isso, em termos de equações, em termos de tratamento matemático, seria um pesadelo. Então, para nossa felicidade, para nossa facilidade, um efeito geralmente domina. Então, eu vou considerar só o espalhamento, vou considerar só a absorção, só a difração, etc. Muitas vezes, dois efeitos dominam, tá? Mas é raríssimo os casos, eu pelo menos não me lembro, um caso em que acontece tudo e tudo é importante. Tudo é importante, geralmente eu não conheço, tá? Por exemplo, depois quando a gente for falar de estrelas, eu vou falar das estrelas anãs brancas. Eu fiz uma tese de doutorado sobre elas e eu precisei estudar dois efeitos que aconteciam com mais frequência lá, que era o espalhamento e a reflexão. No caso lá, a luz incidente, a difração, refração, a absorção não eram muito importantes, tá? Mas a reflexão e o espalhamento eram bastante importantes. Normalmente é assim, a gente pega um fenômeno, um sistema físico e é um ou outro caso que é mais importante, ou quando muito, dois casos. Tá bom, gente? Então, na próxima aula, nós vamos falar sobre os instrumentos astrofísicos que a gente usa para obter informação das estrelas. Então, vamos usar todo esse conhecimento. E depois disso, aí a gente já vai começar a falar de astrofísica mesmo. Tá bom? Obrigado.